Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e o meu objetivo é te ajudar a entender melhor a palavra de Deus e expor as verdades que você aprende através da pregação. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre Apocalipse 2, capítulo 4, sobre a perda do primeiro amor. Nós vamos aprender, segundo a palavra de Deus, a maneira que Deus lida com a perda da nossa essência diante dele. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o texto base: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Só aqui nós já vemos que o fato de Jesus ter algo contra nós já indica que é algo que não é bom para nós, é algo que é contrária à vontade dele. Por isso nós precisamos entender que Deus, quando ele olha para nós, ele olha tanto para aquilo que é bom que nós estamos fazendo, como também para aquilo que nós deixamos de fazer ou abandonamos. Aqui nós vemos a igreja de Éfeso, que anteriormente era marcada pelo amor a Deus, a sua palavra, aos irmãos, eles abandonando a essência do evangelho. Eles deixando de lado a essência que um dia Deus colocou, a chama que Deus fez arder no coração deste povo, desta igreja, estava sendo apagada, porque eles estavam abandonando aquilo que Deus tinha colocado em suas vidas. Por isso, algo que nós precisamos entender, que o amor que Deus está tratando aqui não está relacionado com as obras que nós fazemos. Muitas pessoas dizem assim: eu amo, por isso eu faço. Mas muitas vezes o que está acontecendo é que nós fazemos, mas não porque nós amamos, mas porque nós gostamos do desempenho, nós gostamos da maneira que as pessoas enxergam aquilo que nós estamos fazendo. Então aqui nós vemos que no versículo 3 de Apocalipse 2, Jesus fala: eu sei as tuas obras. No versículo 3, nós vemos Jesus dizendo: eu sei que vocês não se cansam. Então o problema aqui não era naquilo que eles estavam fazendo, mas sim aquilo que nós estamos deixando de fazer. Quando nós deixamos o primeiro amor, muitas vezes nós não perdemos o cargo, nós não perdemos a obra, nós não perdemos o desempenho, nós continuamos fazendo e muitas vezes até mais daquilo que nós um dia fazíamos. Nós vemos a igreja de Éfeso repreendendo os falsos profetas, eles perseverando na doutrina, mas algo estava errado em seu coração, e é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que, aos olhos dos homens, às vezes, tudo estava indo muito bem, mas aos olhos de Deus, a igreja de Éfeso estava em falta. Tenho, porém, contra ti. Uma coisa é uma pessoa que nós não conhecemos ter algo contra nós. Uma pessoa que, por causa de inveja, por causa de problemas que um dia aconteceu conosco, tem algo contra nós. Mas aqui nós estamos dizendo que o próprio Senhor Jesus tinha algo contra a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui o próprio Salvador, o Deus vivo, dizendo: olha, eu sei que vocês têm muitas coisas boas para fazer por mim e já tem feito, mas tem algo que não tem me agradado. Então nós precisamos entender a seriedade que Deus ele observa a igreja de Éfeso, e nós precisamos tomar cuidado para que isto não venha acontecer em nossa vida. Então vamos lá. Como Deus ele enxerga a falta de amor? Em primeiro lugar, Deus trata a mudança de coração como uma queda. Apocalipse 2:5, Jesus fala para a igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Fala de um lugar que alto que a igreja estava em Deus, mas que a falta do amor, a perda desse primeiro amor, fez ela cair. Fala de um distanciamento entre Deus e os seus planos e onde a igreja está hoje. Nós não podemos nos esquecer que o próprio Deus diz que os seus planos, os seus pensamentos, os seus caminhos para nós são mais elevados do que o nosso. Então, a igreja de Éfeso dá a entender que ela deixou o plano de Deus, mesmo fazendo as obras, mesmo possuindo cargos, mesmo combatendo contra bestas feras, como nós podemos enxergar isso lá na igreja de Éfeso, quando Paulo está ali. Então, algo importante aqui, dá a entender que a igreja continuou fazendo a obra, mas abandonou o plano de Deus, abandonou a essência do evangelho, abandonou a obediência, abandonou os pensamentos de Deus que são mais altos, que são mais elevados do que os nossos. Segundo lugar,
Deus trata a mudança do nosso coração como um pecado. Apocalipse 2:5, nós vamos ver que Jesus está falando para a igreja: se arrependa. Além de vocês ter abandonado os lugares altos, vocês agora estão em pecado, porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que é feito sem amor, isso é pecado. Então aqui nós vemos Jesus, ele tratando a perda do primeiro amor como algo muito sério, como um pecado que traz morte, que conforme Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado, ele é a morte. Então nós vemos aqui Deus, ele tratando, o próprio Senhor Jesus, tratando a falta de amor como um pecado. A falta de amor como a perda da essência, ao ponto de dizer, você precisa voltar para aquilo que você deixou. Quando há pecado, há perda de comunhão. Veja a situação espiritual desta igreja. Primeiramente, ela caiu, ela deixou os lugares celestiais em Deus para fazer aquilo que era bom aos seus olhos. E em segundo, ela perdeu a comunhão com Deus, porque não há como caminhar com Deus com pecado na vida. Há uma quebra de princípio, há uma quebra de relacionamento. E aqui nós vemos então o conselho que Cristo tem para nós, que está em Apocalipse 2:5. Volta a praticar. Eles não deveriam deixar o que já estavam fazendo, mas sim voltar o que deixaram a fazer. O que acontece muitas vezes na perda do primeiro amor? Quais são as obras aqui que nós devemos voltar a praticar? Nós vemos primeiramente a oração. Antes nós orávamos porque nós desejávamos conhecer a Deus, nós desejávamos a sua presença, a saudade, o desejo de estar aos pés de Jesus, mas hoje nós oramos muitas vezes apenas para alcançar aquilo que nós queremos. Nós perdemos muitas vezes a saudade da presença de Deus. Em segundo lugar, antes nós líamos a palavra porque nós gostávamos, queríamos aprender, queríamos conhecer a Deus. Hoje muitas vezes nós pregamos a Bíblia apenas para montar um sermão, um esboço de pregação, para pregar. E isso nós perdemos a essência. Nós perdemos o amor pelo aprendizado, o desejo pelo aprendizado. Uma outra obra que nós precisamos voltar a praticar, que nós estamos esquecendo muitas vezes, é a prática do jejum. Antes nós jejuávamos porque nós queríamos novas experiências com Deus, nós queríamos experiências espirituais com Ele, mas hoje nós só jejuamos quando nós estamos em aperto, quando nós queremos um milagre, quando nós queremos que Deus ele quebre grilhões e nós perdemos o desejo pela experiência. Vivemos uma vida de saudosismo, olhando para as experiências do passado e dizendo como foi bom isso, como foi bom aquela experiência, como foi bom aquela visão, como foi bom aquela revelação. Mas e hoje? Como está sendo a nossa vida com Deus? Por isso nós devemos voltar a praticar as primeiras obras, a oração com desejo de relacionamento, o aprendizado com desejo de conhecer mais a Deus e não apenas para pregar, e o jejum com desejo de ter novas experiências com Deus e não apenas para que nós possamos ver grilhões quebrar e ter experiências novas para dizer o quão bom nós somos. Não é isso. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, à simplicidade. Por isso nós encontramos em Apocalipse 2:7 dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja que a árvore da vida não é prometida para todas as pessoas, é apenas para aqueles que vencer o cansaço do tempo, aqueles que vencer a mornidão espiritual, aqueles que vencer a falta de amor, aqueles que vencer o desânimo. Então, se você está caminhando de forma desanimada, de forma cansada, você precisa buscar o renovo em Deus, para que você então possa receber essa recompensa, que é a árvore da vida. Eu espero que esta palavra e esse estudo venha edificar a tua vida, o teu coração e trazer um renovo, porque você não pode perder o amor. O amor a Deus pode se esfriar em muitas pessoas, mas ele não pode se esfriar no seu coração. Por isso eu quero te fazer este convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. O nosso desejo é apenas que você cresça em Deus, que você cresça na graça, cresça no conhecimento de forma gratuita.
Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais.